Bom, eu sou o Denis, a gente está nessa bancada. Qual que é o novo desafio aí desse novo profissional aí, desse CMO que está surgindo hoje, todo data-driven, com uma pressão grande de ser um cara data-driven, de como é que ele negocia de uma maneira diferente, como é que ele pensa a marca de uma maneira diferente, como é que ele se coloca a favor do negócio também. Acho que para começar, tem um dado aqui, assim, de que putz, os consumidores aí, eles estão 86% deles até 2021 vão pagar até um pouquinho mais por ter uma experiência relevante junto com a marca, né, no produto ou no serviço que ela oferece. E você tem um monte de marca aí hoje falando do consumidor, da estratégia one-to-one, né? Como é que você consegue fazer uma estratégia one-to-one no consumidor? Qual que é esse novo desafio desse CMO? Qual que é o maior desafio deles dentre tantos que a gente tem hoje? Como que ele driva isso para esse consumidor one-to-one hoje? Alan, a gente pode começar contigo. Já que eu estou com o microfone, né? Na mão. Bom, obrigado. Prazer estar aqui hoje, poder falar sobre essa transformação que a gente está passando no mercado. E a gente vê, de fato, que foi muito bom eu conseguir chegar um pouquinho mais cedo, ver 2 painéis aqui antes e de ver as discussões, principalmente da agência, como que a gente está transformando, né? A gente vê essa preocupação dentro da empresa, dentro da nossa indústria. A nossa indústria é uma indústria que está sendo extremamente impactada pela questão da digitalização, principalmente, porque muda a forma como as pessoas interagem com as marcas, como é que elas percebem os nossos produtos, e a gente sabe que isso é extremamente importante. E a gente vem num processo longo de construção dentro da empresa para essa visão de dados, né? A gente começa lá atrás, na indústria automotiva, pelo menos eu já estou especificamente há 9 anos, trabalhando primeiro Fiat, agora FCA, como Fiat Chrysler, e a gente sempre teve um desafio de que era sempre muito, a indústria sabe fazer carro e a agência sabe fazer comunicação. E eram universos extremamente separados, e a gente começou a perceber que esse negócio precisava ser transformado há muito tempo dentro da indústria. A gente começou a criar processos estruturais, e eu me lembro que eu já tive brigas com a agência para justificar que eu, como cliente, precisava ter acesso ao Google Analytics, porque eles achavam que isso era de propriedade da agência, know-how da agência, e que o cliente não poderia ter acesso a isso. E a gente começou esse processo lá atrás, e há 2 anos a gente montou um núcleo de performance dentro da FCA, onde a gente convidou os nossos parceiros a trabalhar em conjunto. E a gente faz uma disrupção, onde a gente traz o cliente para dentro, para que ele pense do ponto de vista de negócio, traz o cliente, na verdade, o fornecedor para dentro, o parceiro, para poder pensar como negócio. Porque a gente viu que era negócio que estava impactando, a gente estava, obviamente, a comunicação como uma ferramenta importantíssima, mas como é que a gente consegue alavancar os negócios? A gente só vai conseguir se os parceiros estiverem aqui com a gente. E a gente fez um momento de disrupção mesmo. A gente não quis montar, até muitas vezes se questiona, né? A gente não quis fazer uma house, a gente quis trazer o parceiro para dentro, porque a gente acredita que na habilidade técnica de cada um e na particularidade de cada um. E a gente trouxe esses parceiros para dentro de casa e começou um processo de construção em conjunto em cada uma das disciplinas para que a gente pudesse melhorar a forma como a gente enxergava a comunicação dos resultados. E tudo baseado em dados. Em tudo em processos organizados, em processos de dados totalmente centralizados, onde eu vi também aqui que eu concordo plenamente, a informação não deve ser verticalizada, por mais que a gente está numa indústria que muitas vezes a informação é vista como um poder, mas a gente acredita nessa democratização da informação dentro da empresa, então a gente, como núcleo de performance e monitoramento, a gente distribui informação para a empresa inteira, começou um projeto de comunicação, mas essa semana a gente estava discutindo com supply chain como é que a gente pode usar os dados para melhorar a programação do ponto de vista de demanda e produção de carro, porque a gente tem uma janela muito grande, né? Entre produzir um carro e ele chegar no ponto de venda até ele ser vendido, como é que a gente traz a inteligência para isso? E a gente conseguiu fazer isso. Então, acho que sim, de fato está mudando, acho que eu não vou prolongar para que os colegas também possam falar. A gente vê isso muito importante do ponto de vista da construção das histórias, então como que o dado ajuda a gente a contar histórias melhores e como é que o dado consegue trazer mais gente e reter essa audiência mais próximo dentro da empresa. É isso que a gente tem feito. Bom, concordo com tudo que o colega e concorrente citou. Temos aqui dois players grandes automotiva, né? Tem o primeiro e o segundo lugar, né?
Só tá invertido. O primeiro tá aqui, o segundo tá aqui. Tem que inverter, acho que é melhor você sentar no meio, viu, Marco? Não vale somar FCA, né, pô? Não vai, é por marca. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que concordo 100% com o que você falou, então eu vou até dar um outro drive, que é o drive da mudança do perfil do profissional de marketing, que é uma discussão que está acontecendo bem forte hoje. Acho que hoje, recentemente no evento da UF, até a gente estava falando sobre isso, não dá mais para você ter no marketing das empresas pessoas que não conhecem o assunto profundamente, principalmente nas áreas de mídia e digital. Se a pessoa não tiver um conhecimento mais técnico, diria que hoje IT e marketing não podem estar separados, não podem trabalhar em silos, eles têm que estar muito juntos. Hoje o marketing depende muito da tecnologia e é necessário um conhecimento por parte do cliente de mídia, principalmente, não que não seja importante também o conhecimento da parte de comunicação, de branding, mas eu acho que a mídia é onde, como você falou, é o resultado, né? Ali é onde você efetivamente tem que captar o consumidor. E a parte da mensuração também, né? Hoje em dia você tem uma pluralidade de parceiros, cada um olhando de um jeito, como você consegue organizar isso e tirar os seus próprios insights. Hoje em dia dá para mensurar tudo, inclusive offline. Então, como você organiza esses dados em prol do seu negócio. Eu acho que o que você falou do profissional também, o perfil hoje, a gente estaria talvez aí, o marketing estaria caminhando já para metade ali do caminho entre exatas e humanas, né? Ele ainda não é exatas, mas também não é mais humanas. E acho que a gente tem um problema gigante do ponto de vista educacional, porque as nossas faculdades não estão preparadas para gerar esse talento. E as empresas têm que ir lá e têm que formar o talento. Então, isso acho que é uma provocação que os líderes que estão aqui têm que puxar, porque efetivamente, se você olhar um programa de publicidade e propaganda ou de marketing na SPM, na FGV, na INSPER, na USP, ele vai deixar de ensinar coisas básicas como, por exemplo, Web Analytics. Então, exige hoje uma formação diferente. Acho que, completando o approach do colega, eu queria dar esse ponto de vista da equipe, né, do time em si. Como fica, Marco, essa formação desse novo CMO aí, da estrutura do time dele? Primeiro, boa tarde, obrigado pelo convite. Tem alguns pontos que foram colocados aqui, o Bruno falou bem dessa questão da formação, é um negócio que me preocupa também, que tipo de formação está sendo dada para poder formar esse profissional. E é claro que dentro dos anunciantes, dentro das empresas, o marketing das empresas está buscando essa profissionalização para poder ter esse cara de dados. Eu vou falar um pouquinho aqui do nosso mercado, que é o mercado de eletrodoméstico, área de tecnologia. A LG é uma empresa coreana, sul-coreana, que só recentemente, há 2 anos atrás, resolveu globalizar processos. Ela entendeu que não que ela era somente uma multinacional em 74 países, mas que não era uma empresa global. Então, a partir de 2 anos para cá, é que a empresa começou a olhar para isso e começou a estruturar um processo de globalização, começando justamente com a área de digital. Então, no digital, hoje, nós temos um drive que foi pensado para ter processos globais em que a gente fale a mesma língua em todos os países. E, desde então, a minha entrada na LG foi justamente para estruturar esse tipo de departamento internamente. Mas veio também toda uma outra parte, uma outra área que a gente precisa começar a olhar, que é essa integração da comunicação. Então, por exemplo, hoje na minha pasta tem PR. Né? Então, por que o PR está ali dentro? Por que o PR ele passou a ser uma área dentro do digital e não uma área isolada de assessoria de imprensa? É porque o negócio está mudando, o negócio dos publishers está mudando, o negócio dos veículos também está mudando. Né? Então, os veículos eles estão apresentando mais dados, estão vindo com mais bem estruturados, e a gente consegue fazer outro tipo de negócio.
a gente consegue ter uma informação de um conteúdo que hoje ele é tagueado e é possível ser rastreado para que esse conteúdo ele me traga conversão e que seja uma conversão de fato. Hoje, talvez o maior desafio que a gente tem na área de eletrodoméstica é justamente a relação com o varejo. Porque como eu não tenho o funil completo, o funil ele se completa no varejo, ainda há um não intercâmbio de dados que seja favorável ao negócio. Então a gente está deixando o dinheiro em cima da mesa enquanto a indústria e o varejo estão se batendo aí em função de dados. Mas dados é um negócio que vai fazer com que a gente caminhe melhor em direção a uma efetividade de negócios na área, não só de eletrodoméstico, mas de todas as outras áreas que dependem do varejo. Então, acredito que há espaço, muito espaço para novos profissionais, principalmente para que esses profissionais que têm uma cabeça aberta para o intercâmbio de dados, eu acho que esse é o futuro. Como é que a gente faz intercâmbio de dados, faz compartilhamento de dados? Porque eu, por exemplo, vim de uma geração em que a gente trabalhou sempre assim, com o computador virado para cá, para mim, o dado é meu, né, e ninguém pode ver, ninguém pode compartilhar, porque esse conhecimento é meu. Então, esse conhecimento tem de deixar de ser meu. Esse conhecimento tem de ser coletivo. Eu acredito muito nas novas gerações, muito em função dessa questão do compartilhamento. A capacidade que eles têm de compartilhar é muito maior do que a nossa capacidade, que é de old school. Então, a gente ainda tem essa questão do o dado é meu e eu não compartilho com você, que é bem o grande problema que nós temos hoje entre a relação entre a indústria e o varejo para poder fazer o mercado crescer. Tem alguns players que mudam tudo, né? A Amazon vai mudar tudo. Quando eles resolverem a questão de logística, o varejo vai ter de se disciplinar para poder abraçar a indústria ou morrer com a indústria em algum aspecto, porque o dado ele algo extremamente importante. E as próprias indústrias. À medida em que eu estou numa indústria que está caminhando para trabalhar muito menos com o lançamento de produtos, mas aplicar inteligência artificial em cima de devices, diversos devices, o que a gente chama aí de internet das coisas, eu vou ser uma empresa que vou acumular muitos dados. Então, qual que é o drive da minha empresa daqui no futuro? Como você se estrutura para isso, né? Como é que Exatamente. você se estrutura para receber toda a informação que hoje você não tem, né? Você falou, eu nem conheço o meu cliente na ponta hoje direito, porque é o varejo que está vendendo isso, e de repente você vai ter todo o comportamento de consumo dele. Aproveitando e voltando para cá, Bruno, como é que você entende que funciona essa... Tem um desafio do CMO, mas ele tem que se cercar com que tipo de profissional em volta dele? Porque ele não vai saber tudo sozinho, ele não vai ser especialista em dados, não vai ser especialista em tudo só ele sozinho. Que tipo de profissional ele tem que se cercar? E como que funciona essa área hoje, principalmente do marketing, que está acumulando todo esse conhecimento do consumidor? E quando você olha para a estrutura da empresa hoje, é uma estrutura totalmente vertical. Você tem os donos de produto, né? Você vai para uma empresa financeira, você tem o dono do cara do crédito, o dono do investimento, todos eles têm os mesmos clientes para bater. Vai para o automotivo, a mesma coisa. Quem vende veículo, quem vende o serviço pós, né, o veículo, os concessionários. Você tem uma estrutura organizacional, só que você tem um pensamento data-cêntrico, o dado na mão do marketing, o CMO nesse meio desse desafio. Como é que essa equação se resolve? Excelente pergunta. Eu estou na indústria automotiva há pouco tempo, 1 ano e 7 meses. Fui atraído justamente por receber esse desafio. Vim da outra ponta, né? Vim do varejo, principalmente de e-commerce, que você tem todos os dados. E quando cheguei, primeiro mês é que não tinha janela, né? Senão eu pulava. Como não tinha, que é fábrica, não dava. Realmente foi assustador, né? O que você encontrou. Sempre trabalhando em empresas mais inovadoras, ir para uma empresa incumbente. O nosso mercado é incumbente, não é que a Fiat é incumbente, que a GM é incumbente, que a Volkswagen é incumbente. Todas são. O mercado automotivo é incumbente. Então, chegar lá para falar desses assuntos é o equivalente a... Você se sente a bruxa de Blair, né? As pessoas falam, cara, ele quer jogar asa de morcego, fazer... E o primeiro passo é você estruturar a tua área de inteligência, né? Eu não gosto do nome BI, porque ele é limitado. Área de inteligência de marketing. E aí os perfis são diversos, né? Eu tenho uma estatística no time. Black Belt, Six Sigma.
você precisa de IT muito próximo, né? Se você vai montar um EDW, você vai ter SaaS, você vai ter Adobe, o que você vai fazer? É uma pessoa de IT que vai responder isso, mas não pode ser aquele cara de IT que é muito comum também, que o cara vai montar a melhor base de dados do mundo, ele integra tudo, mas ninguém entende o que ele fez. Não tenta tirar um negócio ali. E quando você pede para ele, ele fala, não, mas eu fiz essa obra de arte aqui, como é que você não entende? Então tem que ser o cara de IT também que seja conectado com o mundo dos negócios. Acho que um dos maiores choques que eu causei foi quando eu convidei o nosso gerente sênior de IT para participar dos staffs de marketing. Todo mundo, o que a IT está fazendo aqui? Eu falei, não, o que a IT não fazia aqui? Né? Então, acho que hoje exige um mix de profissionais maior. Eu não sou da área de exatas, né? Eu estou agora entrando mais para esse lado, mas exige mais pessoas da área de exatas. Não dá mais para jogar sem você ter a parte matemática, porque para interpretar todos os dados, como o Marcos acabou de falar, exige um conhecimento matemático mais avançado. E acho que se você me perguntar, empresas mais modernas, acho que é o caso, por exemplo, da Coca-Cola, da mesma empresa da Bembev, ela já tem uma célula diferente, né? Ela já tem uma célula que não chama mais de marketing, né? Já chama data office, né? E está todo mundo embaixo dessa célula. Então, eu acho que o marketing migra daqui a pouco para ser meio que o hub de interpretação de dados, né? Que se você entrar na palavra, por exemplo, CRM hoje, você pode englobar todos os processos da empresa. Então, acho que muda muito e traz exatas para dentro. Ele deixa de ser mais uma área vertical na empresa e passa a ser horizontal. Porque a gente pode ficar aqui a tarde inteira falar do impacto disso em vendas. Você vai chegar para o cara que está acostumado lá, o dealer, vai falar, a partir de agora eu vou te mandar tudo pronto. É um código. Você vai pegar e vai... não, mas espera aí, eu quero tomar um café com o cara, tal. Então, você impacta todas as áreas. Como ele falou, supply impactada, tudo, né? Porque você pode conhecer hoje num nível que você não podia antes. E como fica a intuição? Ou, né, você tem hoje tem tantos dados, tantas métricas por aí, mas antes tinha o lado do feeling, da intuição do cara de marketing. O cara de marketing é o cara criativo, o cara da agência é o cara que traz a melhor ideia, a melhor solução. Como fica esse dados versus intuição aí, Alan, nesse dia a dia? Você tem lá uma mesa inteira te dando um número, mas você tem aquela sacada também que às vezes vem na nossa cabeça. Como é que fica essa relação dados versus intuição aí dentro da cabeça desse profissional de marketing hoje? Cara, eu acho que, igual discutiu assim, antes aqui sobre a questão do algoritmo versus humano, a intuição ela sempre está lá. Ela sempre está formulando as hipóteses em cima daquilo que a gente está testando. A habilidade que a gente tem é de testar a hipótese de uma maneira muito rápida. Eu acho que esse é a grande sacada do valor do dado, né? Porque todo mundo tem uma ideia. Talvez o que a gente consegue é ter ideias mais que sejam mais robustas do ponto de vista de visibilidade. Então a gente cria hipótese, a gente testa e a gente valida se aquela hipótese era verdadeira ou não. A intuição vai existir, sempre tem. Na nossa indústria especificamente tem um monte de achismo, tem fato, é uma indústria que vende certezas, não é nem achismo, né? Acham como certeza. E a gente vem no desafio do dia a dia mostrando isso, tipo assim, ok, eu não estou falando que você está errado, mas vamos testar essa hipótese que você colocou para que a gente possa, de fato, validar se aquela é uma hipótese verdadeira ou não. E a gente vai aí a gente vai desconstruindo, vai construindo muita coisa é validada. Existe muito conhecimento que é válido do ponto de vista de processos que são feitos e que devem ser validados. Do ponto de vista da criação, a gente sempre discute do ponto de vista que o desafio sempre estar junto, cada vez mais trazer o dado para o início do processo. Então, como é que você pensa aquilo? Então, a gente está falando que tem um ser humano lá do outro lado que está sendo impactado por um monte de coisa e ele está num cenário totalmente caótico, e se você simplesmente desconsiderar e criar uma comunicação para ele, esquecendo totalmente do contexto de quantos vídeos ele vai ver no YouTube naquele dia, não adianta você só fazer um vídeo que é sensacional. Olha o universo que ele tá inserido e como é que a gente entende, então, o que esse cara está consumindo para que a gente consiga, de fato, ser relevante para ele. Então, como é que a gente cria esse momento de parada, né? Outro dia a gente estava vendo um dado, né? Uma pessoa percorre, em média, os usuários percorrem 90 metros do scroll do Instagram todos os dias. Como é que você faz ele parar? Não é só sobre ser criativo, entendeu? Esse acho que é o grande ponto. Quando a gente discute como grupo, a gente cria hipóteses que inclusive muitas hipóteses nascem criativamente. A gente fez uma campanha há pouco tempo que ela nasce no insight de dados e ela é super legal,
que é sobre o Fiat Club. A gente tem um clube de relacionamento onde, quando a gente estava pesquisando para lançar um carro, que tipo de consumidor a gente tinha que impactar, a gente achou um caso de uma pessoa que tinha tido 4 sedãs. A gente ia lançar o Cronos, a gente tinha uma pessoa que tinha 4 sedãs. A gente falou assim, poxa, peraí, era só um histórico transacional. Fomos olhar, essa pessoa tinha um histórico transacional de 12 carros da marca. É uma história junto com a marca. E aí a gente vai. Aí você coloca na mão do criativo, o criativo vai atrás da pessoa. Quando o criativo vai atrás da pessoa, a história do casal não era uma mulher, mas a história do casal, a história é linda. A gente contou essa história criativamente, demos um Cronos para ela e é um dos conteúdos que a gente mais teve engajamento dentro da marca nos últimos anos. Profissional aí de marketing, esse CMO e toda a sua equipe viram engenheiros aí de marketing. Exatamente. Eu acho que tem um pouco da engenharia e tem um pouco da criatividade. Eu acho que um não mata o outro, gente. Eu acho que não é binário. Eu acho que se tudo que a gente colocar na vida for binário, a gente está aprendendo com a sociedade que nada mais é binário. Não é A ou B. É a gente juntar esforços. As pessoas podem trabalhar em conjunto. A matemática pode trabalhar em prol da criatividade, sim. Dá para ser muito mais legal e dá para trazer valor tanto para a criatividade quanto para o negócio. Não tem que ser o criativo versus o negócio. Tem que somar. Tem que somar e dá para fazer as duas coisas juntas. Basta as pessoas romperem os preconceitos e achar que podem trabalhar em conjunto e construir coisas grandiosas. Eu acho que quando o CMO consegue organizar o time dele em torno dessa visão, ele consegue construir grandes coisas. Eu vi esse termo recentemente do engenheiro de marketing, né? O CMO passa a ser agora um novo engenheiro, mas pensado aí para marketing, juntando dados, intuição, marketing e tudo mais. Você vê essa migração também, Marco? Essa evolução desse profissional de CMO que engloba todas as outras áreas da empresa com a ajuda aí dos dados e tudo mais, levando esse conhecimento do consumidor no centro, meio que fazendo essa engenharia dentro da empresa, trazendo essa informação para toda a cadeia? Eu acho que é um caminho, sim, mas é bom lembrar que, na realidade, o tipo de engenharia que a gente faz é uma engenharia sobre conteúdo, né? Ninguém se engaja com dados frios. As pessoas se engajam com conteúdo, né? A gente está falando de humano para humano, a gente está querendo passar uma mensagem para as pessoas. Então, o conteúdo ele precisa ser relevante e o dado aí, todas as matemáticas que nós fizermos, todas as possibilidades estatísticas que nós tivemos, é justamente para poder trazer uma maior atratividade para um conteúdo que foi criado, mas o conteúdo ele precisa emocionar, engajar, ele precisa fazer parte de uma história. Então não dá para a gente dissociar isso. Eu concordo com o Alan quando ele diz que não é um ou um, é um mais um, né? Então a gente vai somar aí. Tem um ponto interessante que eu queria só contar assim, rapidamente para vocês. Assim, rapidamente, senão o Bob me... rapidamente. Como é que você usa isso e como é que você começa a disseminar isso para dentro da empresa, né? Dentro da LG, por exemplo, há cerca de 6 meses nós começamos a fazer uma associação com supply chain para poder entregar mídia programática a partir da visão de estoque. Então, eu só entrego mídia agora onde eu tenho absoluta certeza que eu tenho estoque para não ter dispersão. Então, isso cria valor para dentro da empresa quando você consegue trazer outras áreas e em algum momento a gente traz finanças, em algum momento a gente traz, o tempo todo a gente traz a área comercial, claro, que quer ver os resultados, mas disseminar isso dentro das áreas em empresas que são empresas estruturadas de uma forma hierárquica tradicional, é uma função também desse engenheiro de marketing, porque precisa ficar muito atento, porque não vai adiantar só fazer aquele arroz com feijão ou chegar com um dashboard que ninguém entende. Tá? Porque só quem entende mesmo é a área de marketing. Um outro ponto só rapidamente que eu queria colocar é a respeito dessa questão de transparência. A gente saiu de um mundo completamente offline para poder agregar um mundo digital, mas um mundo digital que carece também de algumas regulações. A gente precisa ter algumas regulações, a gente precisa ter mais transparência. Hoje a gente está perdendo para a mídia digital, perdendo dinheiro para a mídia digital. À medida em que a gente aceita já entrar numa mídia digital perdendo 40%, 50% de viewable, porque a gente
topa perder 40%, 50% de viewability, a gente está deixando dinheiro na mesa, e dinheiro que poderia ser reinvestido no mercado. Então, a gente precisa ter mais transparência, principalmente com a quantidade de empresas de tecnologia que estão entrando nesse ecossistema. Essas empresas, elas são empresas invisíveis do mercado tradicional. Então, o mercado tradicional não consegue monitorar. Cabe a nós, todos participantes desse ecossistema, trazer essas empresas para uma conversa, uma realidade que seja uma realidade de fato. Então, assim, olha, eu preciso ter uma régua de viewability, eu preciso ter transparência de dados, eu vou revogar que quem vende não pode auditar, e aí eu estou falando de grandes players mesmo, tá? Estou falando de... Para você não ter nenhum tipo de... Né, a pessoa vende, mostra o número, ela mesmo dá o resultado, você precisa ter uma avaliação disso. E são plataformas de tecnologia que investem bilhões, mas são incapazes de dizer, olha, é possível eu aceitar um third party aqui. Tem que ter alguém agnóstico no meio validando tudo isso, né? Tem que ter alguém agnóstico. Nós exigimos isso de todo mundo, por que a gente não exige das grandes plataformas? Não. Fazendo um fechamento já, aproveitando e já encerrando, qual que é a tecnologia que vocês entendem que mais pode ajudar o CMO nessa nova caminhada? Aí é o machine learning, é uma inteligência artificial, tem uma história toda dessa realidade outra, aumentada, virtual, tanto faz qual é essa outra realidade. O que vocês entendem que é o próximo aí? Onde que vocês entendem que o CMO, não só na indústria de vocês, mas de uma maneira mais ampla, pode entrar e trazer isso para dentro da empresa, já dando um recado final aí, rapidinho para a gente. Então, vou começar no meu recado final aqui, que eu já emendo este negócio. Para a gente é realmente inteligência artificial. Então, a inteligência artificial no nosso negócio muda tudo. A gente vai ser capaz de acumular uma quantidade de dados e intercambiar esses dados. Eu vou saber dados que vêm de uma geladeira, de uma torradeira, de um automóvel, de uma televisão, e consigo ter esse comportamento todo no mobile. Então, o que eu vou fazer com esses dados? O que a minha empresa vai fazer com esses dados? E qual que é a importância que a minha empresa vai ter neste ecossistema para poder intercambiar esses dados? Num limite, fazendo uma futurologia, eu posso ser muito mais uma empresa de dados do que uma empresa de device. Por exemplo, à medida em que eu tenho esses dados todos acumulados e passo a ter uma outra relevância para o mercado. Acho que escolher uma tecnologia é complicado. Então, eu vou falar de um guarda-chuva que engloba várias. Acho que, pelo menos para General Motors, a ciência que mais vai nos drivear no futuro é CRM. E, obviamente, eu não estou falando de e-mail marketing, né? CMS. A indústria automotiva ela caminha para carros elétricos no futuro próximo, né? Talvez aí 5 a 10 anos e talvez muito próximo, mais para os 10 que para os 5, já carro autônomo. E na hora que você tem esses dois seres no mundo e você tem, chegando aí na indústria do Brasil, provavelmente ano que vem, carros conectados, ou seja, o IoT nos carros, os carros com 4G, com efetivamente conectividade, você começa a ter uma transição da indústria automotiva da venda de um asset para a venda de um serviço. As pessoas cada vez mais, ainda mais os mais jovens, quem aqui tem menos de 25 anos, não quer ter um carro. E como a gente lida com isso? Porque a necessidade de ir para o ponto A para o ponto B, todo mundo tem. Né? Eu estou aqui, Uber 99 estão bombando. Agora, como é que você entra nessa disputa? Né? Como é que você se posiciona? E aí a importância do CRM, porque no momento que você lança um carro autônomo, veja bem, toda essa parte criativa que a gente brinca na indústria automotiva, da paixão por dirigir, acabou, né? O cara não vai dirigir mais. Por outro lado, você tem o cara ali 1 hora, 2 horas por dia parado em frente a uma tela, com uma conexão. E aí, o que você faz com isso? Então, você vai desde de conhecer o cara até você virar efetivamente uma mídia. Você passa de anunciante para virar uma mídia. Então, como você faz para conectar todo esse mundo? Então, eu diria que CRM seria talvez a ciência a ser evoluída aí no futuro. Alan? Eu divido um pouco dessa coisa de apostar sempre numa coisa só. A gente aprendeu que esse negócio, a bala de prata, ela tem cada vez colocado a gente em situações ruins quando a gente aposta muita coisa numa coisa só. A gente, de fato, a questão pensando no CRM é uma visão nossa também, porque
Acho que o dado trouxe uma possibilidade de você parar de pensar no cluster, como a gente sempre pensou, e passa a pensar no indivíduo. Então, quando você começa a entender que você pode trabalhar 1 a 1, o jogo vira da forma como de fato você trabalha. Então, a gente acredita muito nisso, que cada vez o trabalho, e aí envolvendo tudo isso que o colega falou, do ponto de vista de pensar a indústria automotiva de uma outra maneira, mas como que eu vou prestar assistência 1 a 1? E aí a tecnologia, seja ela com machine learning, seja ela com lake de dados, seja ela com tudo que a gente pode ter de tecnologia, vai ajudar a gente ser cada vez mais eficiente na assistência de cada um, incluindo também, obviamente, a comunicação. Que eu saio de uma visão que muitas vezes a gente discute dentro da empresa, vamos fazer uma região... Eita, é para acabar? É para acabar. A gente sai de uma visão que discute muito na empresa, vamos fazer uma comunicação regionalizada? A gente fala assim, não, vamos fazer uma comunicação 1 a 1, porque existem pessoas com comportamentos extremamente iguais, elas estão em lugares regionais diferentes do Brasil. Não é mais sobre falar sobre região, mas é para falar com pessoa. E a tecnologia ajuda a gente. Muito obrigado, Alan, Bruno, Marco, valeu pelo papo. Obrigado, pessoal. Valeu.